Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 31 do ano de 2023. Eu, Valmir Lima, João Moreço, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Sofrimento Maior, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 7, Simpatias e Antipatias Terrenas, questões 386 a 388. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 96, intitulada Além dos Outros. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Sonhos, item Sonhos e Desdobramentos. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora em nosso editorial, extraído do site da Federação Espírita do Estado do Paraná. O item é Sofrimento Maior. Conta-se que quando Inácio de Antioquia foi preso, foi levado a Roma e colocado em um subterrâneo, onde encontrou amigos de fé.
Ali, ele se recordou de Jesus por várias horas. Falou-lhes a respeito das bem-aventuranças do reino de Deus. Uma semana depois, milhares de espectadores lotaram o circo e a arena se encheu de feras vindas de várias partes do mundo. Elas não tinham sido alimentadas por uma semana. Para lhes aguçar o paladar, pedaços de carne ensanguentados lhes foram atirados. Naquela arena, os cristãos foram lançados e os animais, de forma rápida, despedaçaram os corpos frágeis de anciãos, homens, mulheres e crianças, que não se intimidavam diante da morte. Contudo, de uma forma estranha, Inácio, que se encontrava entre eles, não foi tocado. Esperou que uma patada no tórax lhe despedaçasse os ossos e os músculos. Entretanto, nenhuma fera lhe arrebentou o corpo. Vendo que os cadáveres dos seus companheiros já estavam sendo rejeitados pelas feras saciadas, ele se ajoelhou na arena ensanguentada e orou a Jesus. Por quê? Por que fui poupado? Por que não tive a honra de morrer? Então, um ser espiritual se apresentou à visão psíquica e lhe respondeu: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo, numa só vez, é um testemunho pequeno para ti. Tu, que amas tanto Jesus, mereces algo mais penoso. Tu viverás entre pessoas que não te compreendem, que desconfiarão de ti. Estar firme no ideal, Inácio, no momento das dificuldades, este é o sacrifício maior. O Mestre deseja que vivas, para que a sua mensagem saia da tua boca e experimentes a perseguição continuada sem desanimar. A morte na arena é uma morte muito rápida para os que são bons e fiéis. Inácio teve sua vida poupada. Os cristãos supuseram que ele houvesse negado o Cristo e prestado sacrifício aos deuses de Roma para se salvar. A calúnia, a maledicência e a intriga semearam na comunidade cristã toda a sorte de desconfianças. Ele jamais se defendeu, porque quem ama Jesus não tem tempo a perder com defesas improdutivas. Jamais se justificou, porque ele deveria prestar contas ao seu rei, Jesus, e não aos seus pares, súditos como ele. Não disse uma palavra. Os anos demonstraram a sua grandeza. Ele passaria a ser o modelo do cristão verdadeiro, o modelo daquele servidor primitivo de Jesus, elevado à categoria de bem-aventurado por seu testemunho de amor. Se servimos a Jesus, não nos perturbemos com as querelas que nos circundam as ações. Atendamos sempre com amor. Sirvamos sem cansaço. Trabalhemos e, como o apóstolo de Antioquia, demos conta dos nossos atos a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Vivamos cada dia no bem, aplicando a caridade plena, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Amigo ouvinte e telespectador do nosso programa Verdade e Luz, estamos no estudo do Livro dos Espíritos, onde vamos dar continuidade. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 7, Simpatias e Antipatias Terrenas. Agora então faremos a questão de número 386, que Kardec endereça aos espíritos da codificação. E assim questiona Kardec: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? João. E os amigos espirituais responderam: reconhecerem-se, não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro, por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Bom, caros amigos ouvintes, telespectadores, a simpatia entre dois seres é uma força poderosa que se enraiza em vidas passadas. Certamente que nem todos reconhecem seus parceiros de outras existências. Aqueles mais dotados de sensibilidades percebem amigos ou inimigos de épocas passadas. Se juntos foram felizes, eles ficam alegres com esse reencontro. Quando infelizes, gera-se logo antipatia entre os dois. Agora, o esquecimento do passado é benéfico para que os dois possam desenvolver novas atividades, sem as quais não poderiam evoluir. Muitas vezes, poderiam fomentar paixões descabidas e poderiam ainda perturbar famílias já constituídas. Então, nesse caso, caros ouvintes e telespectadores, o reconhecimento pleno dos seres que antes viveram juntos poderia entravar o progresso. Por isso, é importante cultivarmos a simpatia onde quer que formos. Desfaçamos todas as inimizades por onde passarmos. Nessa transformação das paixões para a vida de amor, é que a felicidade aparece no fundo da consciência. Mais tarde, o ódio e a inveja, o ciúme e o egoísmo, como também o orgulho, deverão desaparecer das intenções humanas. E a geração do porvir chegará à Terra já predisposta a esse esquecimento do mal, para edificar o bem, sempre com Jesus. Quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devemos meditar nessa atração e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Assim também, ao encontrarmos alguém que nos traga alguma repulsa, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem melhor que nós pudermos fazer, pois essa antipatia pode ser sinal de inimizades no passado. Toda incompatibilidade pode aparecer nos caminhos dos espíritos encarnados ou fora da carne. Depois desse trabalho em torno do perdão, nós devemos abrir os nossos corações para que sejam invadidos pela força da fraternidade, que nos fará irmãos ante a presença de Deus, sempre na figura de Jesus. Muito obrigado, companheiro João Batista. Vamos então dar continuidade com a questão 386A, que é um desdobramento da questão anterior. Não seria mais agradável, assim questiona Kardec, para eles se reconhecerem? Márcio. Resposta dos espíritos: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Depois de toda a fala e explicação do João, e como essa questão um complemento da anterior, muito bem explicada pelo João, creio que um exemplo assim já possa nos explicar, então imaginemos assim quem tem filhos, uma relação, Quem tem filhos, normalmente, enquanto pais, assim, os pais dão a eles tudo de bom que tem. É assim. Então, mesmo quando os pais não têm,
dentro de si algo de bom para dar, para cumprir com seus deveres enquanto pais, eles procuram se melhorar, ou seja, eles evoluem e doam-se em plenitude a eles, ou seja, aprendem a exercitar o amor. Ao desencarnarem, como os espíritos nos dizem na resposta, eles têm a oportunidade de saber em que tempo viveram juntos. E nesse momento, então, eles podem descobrir um grande mal que um fez ao outro em existências pretéritas. Porém, devido à vivência do amor na última existência, toda essa doação vai se melhorando, se doando, vivenciando o amor, evoluindo, fazendo de tudo pelo bem daquela criatura, e o amor os enlaçando, porém, então, vivendo o amor nessa última existência, percebem que todo o mal do passado se foi. E veem agora esses fatos do passado que criavam essa animosidade, vêm apenas como fatos, sem aquele sentimento que causava repulsa, mas agora com o amor. Percebem, então, que passam a ser simpáticos em grau de evolução maior que aquele sentimento que os atraíam em existências anteriores e os repulsavam ao mesmo tempo. Pois bem, se na última existência eles se reconhecessem, como fala a pergunta, será que eles se amariam e seriam simpáticos? Fica para a gente questionar. Muito bem, Márcio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Faremos agora uma breve pausa e logo mais retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Vamos agora retornar ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 31 e nós estamos aqui agora na questão de número 387. E Kardec questiona o seguinte aos espíritos da codificação: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? João. E os amigos espirituais responderam: não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. É interessante, né, a resposta dos amigos espirituais. Porque a verdadeira fonte de simpatia não é precisamente a recordação de vidas anteriores. Ela pode se originar na semelhança de ideias que nós temos na presente encarnação. São pensamentos compatíveis, que se entrelaçam uns aos outros e servem de caminhos para a amizade. No entanto, quando os laços são muito fortes, isso pode vir de vidas passadas. Nós podemos verificar que não temos simpatia somente por uma pessoa. Ela pode crescer e atingir muitas outras almas encarnadas e desencarnadas. E os espíritos que acompanham os encarnados e desencarnados quase sempre o fazem pela simpatia. Tudo é pela sintonia de pensamentos. Até a própria obsessão é por sintonia de pensamentos. Agora, quando um dos envolvidos se modifica, o outro não tem mais razão para acompanhá-lo e sente-se desligado por falta de afinidade. E o espírita, que assimila realmente os ensinamentos da nossa doutrina,
e que começa a modificar sua vida, ele encontra com isso a simpatia de muitas almas encarnadas e desencarnadas. Aquele que muda exteriormente, ele cria uma grande predisposição para ter a sua mudança interna também. Quem se esforça para amar, encontra nos seus caminhos pessoas da mesma natureza. Há uma citação nascida no Oriente que assim expressa, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Porque nós atraímos de conformidade com os nossos sentimentos e pensamentos. No mundo espiritual, da mesma forma, nós atraímos amigos pela lei de afinidade, onde nos interessamos a trabalhar. Os que ali operam são nossos semelhantes. A fonte da simpatia começa com nossa frequência no plano em que buscamos entender e servir. E os espíritos afins se ligam por profunda simpatia. No entanto, podem se separar se alguns mudam de ideia. Afinidade é a lei da harmonia em todo o universo de Deus. Muito bem, João, obrigado pelos esclarecimentos. Vamos agora para a questão de número 388. E Kardec assim questiona: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Márcio. Respondem os espíritos: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Bom, como nós estávamos vendo já, né, e vimos aqui muito bem com o João, a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de suas inclinações e de seus instintos. Portanto, não existe união particular e fatal de duas almas, como também nenhuma união casual. A identidade necessária, como vemos então, para a simpatia é o grau de elevação. O espírito que se acha hoje em esfera inferior alcançará, pelo aperfeiçoamento, a esfera onde reside um outro. E isso não é casualidade, em hipótese alguma. Quanto mais perfeitos, mais unidos são os espíritos. Como também é o contrário, né? Então nós vemos que da concórdia resulta a felicidade, e da discórdia brotam todos os males. É só pensarmos, em um mundo como o nosso, onde a discórdia é evidente, quando um espírito se eleva, passa a não mais ser simpático àqueles que deixou e a se unir, e passa a se unir a outros que também se elevaram. Esses passam a serem chamados de acasos. Num mundo como o nosso, e a discórdia prevalece, quando um espírito se eleva e passa a não mais fazer parte, ter mais aquela afinidade com os espíritos menos elevados, esses menos elevados passam a olhá-lo como então um acaso, como é o caso no nosso mundo, onde a discórdia prevalece, quem um pouco se melhora é um ponto fora da curva, né? Eles passam a ser chamados de acaso ou ponto fora da curva. Por isso que em mundos mais evoluídos que o nosso, o que chamamos de acaso, esses espíritos que se elevam um pouco mais e se sintonizam com irmãos de uma elevação maior, é o que pode ser chamado lá de comum. E somente mais evoluídos e compreendendo o que e como nos unimos, compreenderemos melhor esse magnetismo que nos liga, como nos disse o Espiritismo. Por isso que hoje ainda não temos condições de entender essa ciência do magnetismo. Muito obrigado, Márcio, pelos seus esclarecimentos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio.
A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora o quadro é Momento Evangélico. E no nosso quadro Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva. E a lição da noite de hoje, ou do dia, dependendo do momento em que você está nos prestigiando, é a lição Além dos Outros. E assim, Emmanuel vai discorrer sobre uma frase de Jesus que está registrada em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Não fazem o mesmo os publicanos? Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis. São tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, era algo mais do discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo ao redor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que o trem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, dar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Amigos Márcio e João Moreço, é interessante a forma como é abordada essa lição, que aqueles que estão buscando se compenetrarem do ensino do Cristo, aqui o convite é diferenciado. E no registro de Mateus, Jesus assim assevera: não fazem o mesmo os publicanos? Essa advertência é para, de certa forma, exortar a todo aquele que está buscando integrar-se ao pensamento do Cristo, fazer algo diferenciado. Então, pelo que a gente observa aqui, companheiro Márcio e João, o convite aqui e as indagações foram diversas. Jesus espera um pouco mais de seus discípulos, né? Não somente o comum. Márcio, poderia fazer uma colaboração para nós aí, acrescentando algumas observações? Sim. Refletindo sobre o texto, né, lembrei-me da obra Voltei, de Francisco Cândido Xavier com Emmanuel, onde narra, né, Frederico Figner, enquanto encarnado, né, depois psicografando como irmão Jacó, narra a história dele, né,
que diz que, quando encarnado, ele foi ex-presidente da FEB por mais de 40 anos e foi um grande filantropo. E, assim, ao desencarnar, né, lembrando do livro, ele imaginou como que ele dizia aqui, que ele ia para esferas maiores ou então voltaria e escreveria um livro, né, que ele se achava já cumprindo com os deveres enquanto discípulo, enquanto cristão, tudo aquilo que ele fazia. E chegando lá, ele se entristeceu que não tinha luz, né? Todos com um pouco de luz, mais de luz, outros, né, um pouco ainda maior. E ele foi ficando triste, né? E durante seu tempo ele foi vendo, já que a caridade ilumina, ele se achava caridoso, não tinha luz. Bom, passado um tempo que lhe foi dado para trabalhar, ele chegou até um espírito endurecido, qual ele já conhecia, e chegando nesse local para tentar ajudar esse espírito, o espírito o repulsava, né? O repulsava e não deixava aproximar, dizendo que ele não tinha autoridade sobre ele, né? E, resumindo, disse, ele acompanhava ao Frederico, enquanto encarnado, quando saía do espírito e ia para seu lar. Dizia que ele não fazia o que ele pregava, o que ele falava. Então, ele não tinha autoridade. E ali se sentiu impotente, né? Impotente perante aquela situação. E ele trabalhou depois mais de 200 dias e sempre ouvindo a mesma coisa, até que ele foi se tornando mais humilde e entendeu o que era a verdadeira caridade. E nos dizia, em um conselho dessa história, para não deixarmos chegar do outro lado para entendermos o que era a caridade, que a caridade ilumina, né? Estava me lembrando, Frederico Figner, lembrei dessas passagens do livro, que nos traz também essa lembrança, porque no texto de Emmanuel nos diz que é preciso mais que cumprir com os nossos deveres sociais, se quisermos ser discípulos de Jesus, né? Nos fala Emmanuel. Pois, como diz a passagem, até os publicanos que não eram benquistos pelos judeus por cobrar impostos também fazem isso. E era exatamente por isso que me lembrou, né, o que Frederico Figner fazia. Ele narrou o que fazia, né? Narrou o que fazia enquanto encarnado. Ele estava nessa mesma passagem, né? Até os publicanos fazem, apenas assim, ritualístico, vamos dizer assim, né? Apenas uma coisa ritualística. E Emmanuel, até no texto, nos pede para olharmos à nossa volta e aproveitarmos as oportunidades de fazer o bem, utilizando dessa forma, então, nossas sabedoria e virtudes. E não ficarmos como fazia Frederico Figner, né? Fazendo uma associação. Ia à casa espírita, era um grande filantropo, mas a caridade em si, fora desses ambientes, ele não praticava, né? Era praticamente um ritualismo. E em todos os lugares, e Emmanuel nos coloca, então, que em todos os lugares e a todo momento podemos fazer o bem. Ele nos dá até momentos ali que ele coloca para observarmos a nossa volta. E a todo momento, segundo Emmanuel, podemos ser pacientes, tolerantes, benevolentes, incondicionais, entre outros atos virtuosos da caridade, que nos faz até ligarmos ao que nos trouxe Paulo, né, em sua epístola, né, sobre a caridade. Aliás, lembrando dessa epístola, né, de Paulo, quando o benfeitor aqui Emmanuel diz, que dás de ti, mesmo no ministério da caridade, pergunta, nos faz lembrar. Porque esse questionamento nos faz lembrar que nos diz Paulo lá, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. É exatamente a mesma coisa que Paulo nos pergunta, que dás de ti mesmo no ministério da caridade? É a mesma ideia que Paulo nos traz quando nos fala da caridade. Como vemos, posso cumprir meus deveres sociais e ser um grande benemérito, mas se não tiver a doação do amor que tenho a mim mesmo, em mesma intensidade ao próximo, ou seja, se não for de toda a minha alma e de todo o meu espírito, como manda a lei do amor, apenas ganharei um busto temporário à frente da obra assistencial a exaltar o orgulho que me levou à construção dela. Como diz Paulo, de nada me servirá. De nada me servirá. Voltando ao exemplo de Frederico Figner, que aqui lembramos e trazemos ao ensino,
ele nos deixou uma frase que nos faz pensar, exatamente nas palavras finais de Emmanuel, quando ele diz também, e Frederico Figner, depois de todo aprendizado, ele nos diz, principalmente a nós espíritas, ele falando ali, que ele fala diretamente, não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Nos fala Frederico Figner. Lembrando tudo isso desse ritualismo, porque pequeninos deveres até os publicanos fazem. Frase essa de Frederico Figner, que cai perfeitamente às palavras finais de Emmanuel, como ele diz ali que foi uma indagação do Cristo. O que de extraordinário estamos fazendo? Muito obrigado, Márcio, pelas considerações. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora no nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa de número 31 e estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1. Nós estamos no capítulo Sonhos. O item é Sonhos e Desdobramento. E o questionamento é endereçado a Divaldo Franco da seguinte forma: é possível estabelecer uma diferenciação entre sonho e desdobramento? Como a pessoa faz para diferenciar? Divaldo responde: quando tem lógica, sem margem a qualquer confusão, pois o desdobramento é muito claro, tão real ou mais do que no estado de lucidez orgânica. Nos sonhos, em geral, quase sempre ocorrem determinadas expressões não condizentes. Às vezes, tem todo um roteiro e um desfecho inesperado. Noutras, apresentam-se lacunas, enquanto no desdobramento temos a lembrança total, correta e feliz. Eu, pessoalmente, estabeleci uma diferença. Os sonhos em Technicolor são de desdobramento. O espírito vê, imprime no cérebro conforme percebe, enquanto os sonhos em preto e branco são aqueles que refletem muito as fixações do nosso inconsciente. Alguém me perguntou, oportunamente, como seria em preto e branco, quando se narra o sonho, e disse o que aconteceu sem minúcias. É do inconsciente, enquanto o desdobramento é a vivência em tempo real, com detalhes curiosos, como, por exemplo, eu vi uma campina verde, era um lugar com tais características, então foi um sonho em Technicolor. Bom, companheiros, dentre as faculdades humanas, que muitas vezes intriga certas pessoas, principalmente aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de um encontro com um esclarecimento que possa dar as devidas explicações. É comum as pessoas falarem em sonhos, né? Que nós sabemos que o sonho é uma atividade do espírito, o sono é aquela necessidade fisiológica e o sonho é a atividade. Mas aqui tem um acréscimo no questionamento, o desdobrar-se, né? Aí, obviamente, envolve características muito especiais, diferenciadas,
que obviamente, né, João, não deve ter assim tantas pessoas com essa faculdade. Porque sonhar é algo relativamente comum, né, João e Márcio? Agora, é interessante, né, a forma como Divaldo vai discorrendo entre o desdobramento, que parece ser algo assim de uma atividade muito clara, abrangente, dinâmica, enquanto o sonho pode ser fantasioso, não retratar bem a realidade e etc. João, o que você poderia fazer para colaborar com a gente, esclarecer melhor ainda esse tema? Ô, Valmir, você falou uma coisa que realmente é uma verdade, né? Eu preparei esse estudo aqui para mandar para vocês na última sexta-feira. E de lá para cá eu fiquei pensando e analisando o que acontecia comigo agora de madrugada, tá? Você falou uma coisa certa. De sexta-feira até agora, com certeza eu não tive nenhum desdobramento. Porque tudo que eu sonhei foram aqueles sonhos que, de repente, as imagens não são claras. Você sonha com coisas que você acorda e você fala assim, meu Deus do céu, que é isso que eu sonhei? São coisas que não batem, né? Por mais que você procura fazer uma ligação. E eu achei bacana isso que ele pôs, porque realmente, eu já sou um pouco mais experiente, né? Então eu lembro do cinema, muito do cinema em preto e branco. Realmente, as imagens não eram muito nítidas. Mas depois que veio o Technicolor, aí as imagens realmente ficaram super nítidas. Então essa explicação, esses exemplos que ele dá, é muito positivo. Mas realmente você falou isso, eu acredito que nós temos mais bem poucos desdobramentos. Porque o sonho, nós sonhamos toda noite. É que muitas vezes a gente não lembra. Mas então eu achei muito feliz a explicação do Divaldo, quando ele fala isso. E realmente, que eu falei, de sexta para cá eu fiquei prestando atenção nisso. Falei, realmente, viu? A gente está sonhando e não se desdobrando. Porque pelo que ele falou aqui, o desdobramento é uma coisa diferente, né? É uma coisa que podemos dizer assim, mais real. Você vê as coisas com mais realidade. Certo? É isso que eu acho, mas eu achei muito interessante. Na verdade, ele diz aqui, ó. Na verdade, ele diz, desdobramento é a vivência em tempo real. Olha aí. E obviamente, todos os detalhes são muito bem impressos nas redes neuronais. Isso. Então, há uma visão clara do que está acontecendo, as emoções, o raciocínio em torno daquela realidade é muito, muito patente. Agora, o sonho, justamente, ele como coloca, o sonho pode ser muito fantasioso, né? É interessante que as pessoas ainda mais místicas ou um pouco conscientes de certas questões ainda atribuem certos sonhos a animais, a loterias federais e outros jogos de bicho, etc. Sonhou com um tipo de animal, né, Valmir? Sonhou com um tipo de animal, joga naquele número que representa o animal. As pessoas querem, de qualquer forma, criar uma correlação, e que nem sempre essa correlação existe. É uma fantasia, fora de contexto, fora de realidade. Por isso que, como diz aquela frase, estudar Kardec é libertar-se de crendices e superstições. Porque às vezes, né, Valmir, muitas vezes a gente acorda pela manhã e fala assim, eu tive um sonho que sem pé e sem cabeça, não é verdade? A gente não consegue entender o que a gente sonhou, é isso aí que você está falando. Às vezes sem pé e sem cabeça, às vezes esse pé ainda tem umas frieiras no meio, né? É complicado. Muito bem. Vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos para irmos para a finalização do nosso programa. Verdade e Luz. Nós estamos chegando ao final de nosso programa. Amigos ouvintes e telespectadores, vamos agradecer agora os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500.
Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. João. Eu quero mais uma vez, como fazemos no final de cada programa, agradecer muito pela oportunidade de podermos participar de um programa tão esclarecedor como esse. Agradecemos aos telespectadores, aos nossos ouvintes da Web Rádio, que estão conosco sempre, agradecendo aos amigos Valmir, o Márcio e o Gilberto, que está na técnica, pela amizade, pelo carinho, e sempre rogando que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. E até o próximo programa. Muito obrigado. Ok, João, nós aqui agradecemos. Márcio, suas considerações finais, companheiro? Agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho, a Jesus, nosso Divino Mestre, e aos companheiros aqui de trabalho, encarnados e desencarnados, que prepararam todo esse estudo. Quem está aqui, o Gilberto, o Valmir, o João, aos nossos anjos guardiões. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, que possamos ter levado algo de útil, algo de bom, para que todos que estejam ouvidos possam ser melhor instruídos. Gratidão a todos. Muito bem, muito obrigado, Márcio. E aproveitamos a oportunidade e eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.